Você tem dormido mal? Acorda várias vezes à noite, se sente cansado de manhã, sem energia, sem desejo e com o humor abalado? Talvez o que esteja acontecendo com você não seja só coisa da idade. Pode ser a sua testosterona caindo em silêncio, e tudo começando com o sono. A ciência já provou. Dormir pouco reduz drasticamente a produção natural de testosterona, mesmo depois dos 60 anos. E com isso vem a fadiga, a perda de libido, a fraqueza muscular e até a tristeza sem motivo. Mas a boa notícia é que dá para reverter isso naturalmente, com hábitos simples que recuperam seu sono, sua energia e sua identidade masculina. Neste vídeo, você vai entender como o sono afeta diretamente seus hormônios, o que fazer para recuperar sua testosterona sem reposições artificiais, e por que a chave da sua vitalidade pode estar no travesseiro. Assista até o final, porque envelhecer com saúde não é sorte, é rotina. E essa rotina começa com uma boa noite de sono. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre saúde, vitalidade e longevidade após os 60, com explicações reais, emocionantes e transformadoras. Quando o Sr. João chegou ao consultório para a consulta de rotina, o que mais o incomodava não era uma dor física, mas um cansaço constante, como se o corpo dele tivesse esquecido como era se sentir vivo. Tinha 68 anos, caminhava todos os dias, comia relativamente bem, mas há meses se sentia apagado. Acordava sem energia, o humor variava como as nuvens de outono, e algo mais o deixava desconfortável. Sua libido havia desaparecido. Não era falta de vontade de amar a esposa. Era como se algo dentro dele tivesse sido desligado. Depois de alguns exames, ficou claro. Seus níveis de testosterona estavam abaixo do ideal para a idade. Mas a surpresa maior veio quando o médico lhe perguntou algo aparentemente simples. Como anda seu sono, João? João sorriu, sem entender a conexão. Durmo mal, doutor, mas isso é da idade, né? A verdade é que não. E essa é a grande virada desta história. O sono não é apenas um descanso para o corpo. Ele é um dos pilares biológicos mais poderosos que regulam nossos hormônios, especialmente no caso da testosterona. O hormônio que, mesmo nos idosos, continua sendo essencial para o humor, a força muscular, a disposição, a libido e até a memória. Estudos sérios publicados por instituições como a University of Chicago mostraram que homens que dormem menos de 5 a 6 horas por noite têm uma queda de até 15% na produção natural de testosterona em menos de uma semana. Para se ter uma ideia, essa queda pode equivaler a quase uma década de envelhecimento hormonal. Mas por que isso acontece? Durante o sono profundo, especialmente entre meia-noite e 5 da manhã, o corpo entra em uma fase chamada sono REM, e sono profundo de ondas lentas, que são os momentos em que há o maior pico natural de liberação de testosterona. Se você acorda muitas vezes à noite, dorme tarde, ou tem o sono fragmentado, o corpo não atinge esse ciclo com intensidade, e os hormônios deixam de ser produzidos como deveriam. E mais, dormir pouco ativa o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. E o cortisol elevado briga com a testosterona, dificultando ainda mais sua produção e ação no organismo. Agora imagine esse ciclo. Você dorme mal, sua testosterona cai, você se sente mais cansado, irritado, sem libido, e isso afeta seu sono. O ciclo recomeça. Esse é o chamado círculo vicioso da fadiga hormonal. E infelizmente muitos homens da terceira idade vivem nele sem sequer saber. Mas o mais importante é, existe saída. Ao melhorar a qualidade do sono, muitos homens conseguem naturalmente recuperar parte significativa da testosterona, sem precisar recorrer imediatamente a reposições artificiais. E isso começa com passos simples, que talvez pareçam pequenos, mas têm um impacto profundo na biologia. O primeiro deles é entender o horário da liberação hormonal. O corpo humano, mesmo com a idade, continua sincronizado com a luz do dia. A melatonina, que é o hormônio do sono, precisa ser liberada naturalmente no fim do dia, para que o corpo entre na fase certa de descanso profundo. Mas para que isso aconteça, é preciso evitar luzes brancas e azuis pelo menos 1 hora antes de dormir, como as de televisão, celular, computador.
Sim, aquela olhadinha no celular antes de deitar pode estar sabotando seu sono, e com ele, sua testosterona. Outro passo importante é a temperatura do ambiente. Dormir em quarto mais escuro e fresco ajuda o cérebro a entrar nas fases corretas do sono mais rapidamente. Estudos mostram que temperaturas entre 18 e 21 graus são ideais para a produção de melatonina e para ciclos mais profundos de sono. Mas talvez a parte mais esquecida seja a respiração. Muitos homens acima dos 60 anos desenvolvem apneia do sono. Pequenas pausas na respiração durante a noite que impedem o cérebro de atingir o estágio profundo. E o mais preocupante, a maioria não sabe que tem. Acordar com sensação de sufoco, roncar alto, ter sono durante o dia, dor de cabeça matinal ou boca seca ao acordar, são sinais claros. Se você sente qualquer um desses sintomas, procure um médico e faça uma avaliação do sono. Em muitos casos, só o tratamento da apneia já é suficiente para normalizar a produção de testosterona e devolver a vitalidade que parecia perdida. A história do seu João não acabou ali. Depois que começou a seguir essas orientações, reduzir luz à noite, dormir em quarto escuro, evitar telas, ajustar o horário de dormir e tratar um caso leve de apneia, ele voltou ao consultório em 3 meses, com um brilho diferente no olhar. Seus exames mostraram melhora, mas o melhor resultado não estava no papel. Estava no jeito como ele falou da esposa. Doutor, acho que eu voltei a ser o homem que ela conheceu. O caso do Sr. João é mais comum do que se imagina. E não acontece apenas com homens. Nas mulheres, especialmente após a menopausa, a falta de sono também interfere diretamente na regulação hormonal. Mas no homem maduro, a testosterona tem um papel ainda mais sensível quando o sono é prejudicado. Muitas vezes, o problema começa de forma quase imperceptível. O idoso começa a dormir mais tarde porque sente menos sono. Acorda várias vezes para ir ao banheiro. Sente calor. Ou simplesmente tem pensamentos acelerados antes de deitar. O resultado? O sono deixa de cumprir sua função biológica e o corpo entra em estado de vigília prolongada. Isso gera microestresse, que afeta não apenas a testosterona, mas também o sistema imunológico, o metabolismo e o humor. A ciência já confirmou que homens com privação crônica de sono apresentam queda na densidade óssea, redução da massa muscular, maior acúmulo de gordura abdominal e maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Tudo isso relacionado à queda de testosterona, muitas vezes causada apenas pela má qualidade do sono. Mas aqui está a boa notícia. O corpo, mesmo com mais de 60 ou 70 anos, tem uma capacidade impressionante de regeneração quando encontra as condições certas. E um dos primeiros sinais de recuperação da testosterona, após a melhora do sono, é o retorno da energia vital pela manhã. Aquela sensação de levantar da cama com vontade de viver. Parece simples, mas para muitos homens é como voltar no tempo. Por isso, além das dicas já mencionadas no bloco anterior, existem estratégias mais completas que podem potencializar ainda mais esse processo natural. Vamos explorar algumas delas agora. 1. Crie um ritual fixo antes de dormir. O cérebro associa repetição com segurança. Se você adota um conjunto de hábitos todas as noites, como tomar um chá morno, ler um livro tranquilo, tomar um banho morno e apagar as luzes sempre no mesmo horário, o corpo começa a entender que está na hora de desligar. Esse simples ritual pode reduzir os níveis de cortisol e facilitar a produção de melatonina, favorecendo o ciclo hormonal noturno. 2. Inclua alimentos que favorecem o sono e a testosterona. Frutas como banana, abacate e cereja são ricas em triptofano e melatonina natural. Já alimentos como ovos, sementes de abóbora, castanhas e azeite de oliva fornecem gorduras boas e micronutrientes como zinco e magnésio, essenciais para a produção de testosterona. Evite açúcar e alimentos ultraprocessados à noite, pois causam picos de glicose e insulina que atrapalham o sono. 3. Faça caminhadas diurnas. A exposição à luz solar pela manhã, mesmo que por 20 a 30 minutos, ajuda a regular o relógio biológico, conhecido como ciclo circadiano. Esse contato com a luz natural ajusta o relógio interno,
favorecendo a produção de testosterona pela manhã e o início natural do sono à noite. 4. Reduza gradativamente as sonecas durante o dia. Muitos idosos tiram longas sonecas à tarde, o que prejudica o sono profundo da noite. O ideal é manter cochilos curtos, de no máximo 30 minutos, antes das 15 horas. Isso mantém a pressão do sono adequada para a noite e evita interferência nos ciclos hormonais. 5. Avalie naturalmente sua evolução. Você não precisa de exames caros todos os meses. Preste atenção aos sinais do corpo, o apetite sexual, o humor mais estável, o aumento da disposição, a melhora do raciocínio, a facilidade em levantar pela manhã. Todos são indícios de que seus níveis hormonais estão voltando ao equilíbrio. E se mesmo com todas essas mudanças, os sintomas persistirem, aí sim é hora de conversar com um profissional especializado em saúde hormonal para avaliar a necessidade, ou não, de uma terapia de reposição. Mas nunca antes de tentar os caminhos naturais. O mais poderoso hormônio do corpo não está em um frasco. Está nas horas bem dormidas. E o que muitos chamam de velhice, muitas vezes é só um corpo cansado pedindo descanso de verdade. A testosterona não é apenas o hormônio da sexualidade, é o hormônio da identidade masculina. É ele que define o tom da voz, o volume dos músculos, a intensidade dos pensamentos e a firmeza emocional. Perder a testosterona não é só uma questão de libido, é perder a vitalidade. Mas recuperá-la é recuperar a si mesmo. E o primeiro passo para isso, para a maioria dos homens, está no travesseiro. Não é incomum encontrar homens acima dos 60 que dizem frases como: "Ah, isso é da idade. Ficar sem desejo é normal depois de velho. Eu me acostumei com o cansaço." Mas acostumar-se com a fadiga não é aceitar o envelhecimento. É se render a um desequilíbrio que pode e deve ser combatido. A verdade é que envelhecer não precisa significar apagar o fogo interior. E a testosterona é um dos combustíveis mais importantes desse fogo. Quando um homem dorme bem, produz testosterona com mais eficiência. Quando essa produção é equilibrada, ele sente mais vontade de viver. E viver nessa fase da vida não é apenas estar por aqui. É participar, se emocionar, rir alto, amar, se mover com confiança. A boa notícia é que, ao contrário do que muitos pensam, o corpo masculino tem capacidade de responder aos estímulos naturais mesmo na terceira idade. O problema é que poucos homens recebem essa informação. Um estudo da National Sleep Foundation dos Estados Unidos mostrou que homens com mais de 60 anos que mantinham uma média de 7 a 8 horas de sono profundo tinham até 30% mais níveis de testosterona do que aqueles que dormiam menos de 5 horas. A diferença entre os dois grupos não estava nos medicamentos, mas na rotina. E mais importante ainda, esses mesmos homens apresentavam menos sintomas de depressão, mais apetite sexual, maior força muscular e melhor memória. Todos esses benefícios partem do mesmo ponto de equilíbrio, o sono restaurador. Ao invés de procurar soluções rápidas ou suplementos milagrosos, é preciso voltar ao básico. Dormir melhor é o primeiro e mais seguro passo para se reconectar com o próprio corpo. E isso pode ser feito em qualquer idade. Veja um exemplo real. Um grupo de homens acima de 65 anos, em um centro de saúde no sul do Brasil, participou de um programa de sono e saúde natural. Eles aprenderam a criar rotinas noturnas, melhorar a alimentação, praticar caminhadas diurnas e evitar luz artificial à noite. Resultado? Após 3 meses, 80% dos participantes relataram melhora no humor, no desempenho sexual e na qualidade do sono. Nenhum deles utilizou reposição hormonal. O segredo foi respeitar o ritmo do corpo, algo que a medicina moderna começa a redescobrir. Mas atenção, cada corpo é único. Por isso é fundamental observar os próprios sinais, manter os exames em dia e buscar sempre o acompanhamento profissional. A saúde hormonal não se trata de estética ou vaidade. Trata-se de autonomia, bem-estar e dignidade. Se você está lendo isso e tem sentido cansaço, desânimo, pouca energia, mudanças no humor e na libido, não aceite isso como parte inevitável da idade. Pode ser apenas seu corpo pedindo por descanso verdadeiro.
Pode ser a testosterona tentando te dizer que ainda há força aí dentro. Só precisa ser despertada da maneira certa. Durma bem, cuide-se. Ouça o que seu corpo está tentando te mostrar. Porque envelhecer com saúde não é uma questão de sorte, é uma escolha. E essa escolha começa, todos os dias, na hora de dormir. Comente. Você tem dormido bem? Já sentiu que o cansaço mudou sua disposição ou desejo? Compartilhe com alguém que está sentindo a energia sumir. E talvez só precise dormir melhor para voltar a viver com intensidade.